Deus é bom, Deus é muito bom. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1, versículo, a partir do 1. Eu quero falar sobre o caminho da maturidade do deserto ao pôr do sol. Você pode gravar? O caminho da maturidade espiritual do deserto ao pôr do sol. Isso fala de conquistas, isso fala de crescimento e fala de manter as conquistas. O caminho da maturidade do deserto ao pôr do sol. E diz assim, Josué 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aqui fala de um desafio incrível que este homem recebe de Deus. Ele já havia sido preparado para substituir Moisés. Deus já havia dito a Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra, unge Josué, e Josué vai conduzir o povo para a terra. Ele já tinha recebido essa unção, tudo isso estava definido, mas quando Moisés morre, ele fica dentro da tenda. Era costume, ainda é até hoje, quando morre alguém importante em Israel, eles ficam 30 dias de luto. Mas o texto aqui mostra que o luto já tinha passado, o luto já tinha terminado. Caleb já tinha ido lá em Josué: se mexe, cara, vou para cima, nós temos que conquistar, agora é com a gente, não temos mais Josué. Outros líderes já tinham tentado tirar ele de dentro da tenda e ele não saía da tenda. É mais ou menos assim: já está liberado sair de máscara, não precisa ficar em casa, pode ir no culto, e o povo não sai de casa, porque tem uma boa desculpa: o vírus está circulando. Josué estava com medo, um desafio incrível, e ele está dentro da tenda. Precisa que o próprio Deus venha e fale com ele. Josué, já pode sair de máscara, Josué, vai para fora, levanta, agora é com você. Eu não sei se nós temos pessoas aqui hoje que decidiu, pai, que decidiu ficar na tenda, que o medo está paralisando, que a baixa estima está paralisando, a insegurança, a incredulidade, algo está te paralisando. Esta noite é uma noite que eu quero ser boca profética na tua vida. Chegou o tempo de sair da tenda. Chegou o tempo de ouvir o que Deus está falando e obedecer, e caminhar em obediência para conquistar o que Ele tem para você. Glória a Deus. Esse versículo, esse texto fala de uma caminhada de conquista, e ele fala de um caminho de maturidade. Queridos, todos os homens que Deus levantou, eles foram matriculados na escola do deserto. A primeira matrícula era a escola do deserto. Moisés, quando ele achou que estava preparado, imagina o cara 1,80 m, bonitão, tinha feito políticas públicas em Harvard, tinha feito administração em Oxford, o cara sabia tudo de guerra, tinha feito agulhas negras, o cara estava preparadíssimo. E quando ele acha que ele está pronto, e que talvez ele tenha sido protegido sobrenaturalmente quando nasceu, para ser o cara, e ele mete os pés pelas mãos.
E aí Deus vem e fala, vem para algo, você precisa de algo. 40 anos no deserto para se desintoxicar. O deserto fala da desconstrução do eu. O deserto fala da desconstrução da incredulidade, da desconstrução da murmuração. O deserto fala da desconstrução da vaidade, do orgulho, da soberba, da arrogância. É tempo de Deus quebrar. E todos nós passamos pelo deserto. E não uma única vez. Cada vez que você entrar num desafio, numa área em que você acha que você é o cara, Deus te matricula no deserto. Toda vez que você começar a se achar, você volta para a primeira lição. A matrícula no deserto. Queridos, o luto tinha acabado, os 30 dias tinham passado, e o povo estava esperando de Josué um posicionamento. Mas a baixa estima, o desânimo, a tristeza havia tomado conta dele, e ele não conseguia romper, não conseguia sair da tenda. E o próprio Deus vem e diz: levanta, porque você vai fazer esse povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra. O desafio que esperava ele lá fora era amedrontador, era assustador. O povo estava numa expectativa, esperando uma reação dele. Sai agora e levanta. Esse foi o desafio. Queridos, existem perdas nas nossas vidas que nos paralisam. Se temos de Covid, perdemos parentes, amigos. Tem pessoas que perderam muitas pessoas, muitas. Nesses últimos meses, últimos poucos anos, ele estava me falando de um casal já idoso que perdeu os 3 únicos filhos num período super pequeno. Morreu um, depois morreu o outro, e agora essa semana passada, morreu o último. Um casal idoso que perdeu os 3 filhos em poucos meses. Queridos, eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que te segura numa situação de não querer sair da tenda. Eu sei que a tenda não é lugar para você. Deus tem um caminhar de conquista, um caminhar de vitória. Deus tem, queridos. E eu e você precisamos entender isso, que nós precisamos sair e avançar. O caminho da maturidade começa no deserto. Moisés foi 40 anos. 40 anos. Mas chegou o tempo de Deus acender o fogo para chamar a atenção dele. E quando ele tem a atenção captada, ele chega. O Senhor fala: tira a sandália, porque você está pisando em terra santa. E ele fala: quem é o Senhor? Ele fala: eu preciso que você vá libertar o meu povo. O clamor e as lágrimas do meu povo chegou até mim. Ele fala: mas eu não sei falar. Ele era o cara há 40 anos. Depois de 40 anos, ele disse: eu não sei o que falar. Deus falou: está pronto, né? Ele já não se achava. Ele tinha terminado a escola no deserto. Deixa eu te dizer, todos os líderes passam pelo deserto. Todos. Davi foi aproximadamente 13 a 15 anos. Paulo aproximadamente 13 a 15 anos. Abraão 25 anos. Davi, todos experimentaram o deserto. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha, ele chegou chegando depois da experiência que ele teve com Jesus. E os apóstolos disseram: Paulo, menos, quase nada, você nem esteve com Jesus. Ele apareceu para você, falou algumas coisas que você está se achando. Volta para a sua insignificância. E Paulo voltou, hashtag chateado, voltou para a cidadezinha dele. Mas Deus levanta Barnabé, depois que ele estava quebrado, sarado, curado, aprovado, depois de matriculado no deserto. Barnabé procura até encontrar, fala: cara, eu vim te buscar. Deus mandou eu te buscar. Agora ele estava pronto. Nós vamos lendo ali Atos, parece que foi assim, né? Ele tem um encontro com Deus, no outro dia ele já está quebrando tudo. Não. Todos nós temos que matricular no deserto. Deserto é um tempo
de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para ser cheios de Deus. Glória a Deus. Quem não se esvazia, não sai do deserto. Quem mantém a murmuração, não sai do deserto. Quem mantém a maledicência, não sai do deserto. Quem mantém a reclamação, não sai do deserto. Quem mantém a incredulidade, não sai do deserto. Ou esse lixo sai de você, ou você não sai do deserto. Muitos morrem no deserto e não chegam a avançar no caminho do crescimento para as conquistas. Sabe, queridos, ele diz aonde colocar a planta do seu pé. Eu e você temos digitais nas nossas mãos, e para onde você for, qualquer lugar do mundo que você for, se você chegar no aeroporto internacional, a tua digital, eles vão bater com a foto que eles têm no sistema, com o teu passaporte, com o que você tem de informação de foto ali, para conferir. A tua digital é reconhecida no mundo todo. Mas, eu e você, carregamos digitais espirituais, que é a sola dos nossos pés. Deus falou para Josué: aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar. Abraão já tinha caminhado de norte a sul, de leste a oeste, pisando de norte a sul, de leste a oeste, aonde ele conseguiu ir, porque ele estava tomando posse da terra. E agora Josué recebe esse desafio do deserto. Por que do deserto? Porque todo o caminho de conquista, todo o caminho de maturidade começa pelo deserto. Ou eu me esvazio de mim, ou não há lugar para ser cheio de Deus. E é interessante, queridos, que depois deste tempo no deserto, Josué sobreviveu ao deserto, foi aprovado. Ele e apenas Caleb, que tinha mais de 20 anos quando saíram do Egito, apenas os dois entraram para tomar posse da terra prometida. Mas o versículo 4 fala desse caminhar do deserto até quando nós saímos do deserto, como nós somos aprovados, queridos. E a média de tempo de deserto sempre foi em torno de 13 a 15 anos no mínimo. No mínimo. Mas nós estamos vivendo um tempo em que Deus tem pressa. E Deus está preparando uma geração mais rápida. A geração de Jonas é uma geração que está sendo preparada mais rápido, com menos tempo, assumindo novas posições em menos tempo, porque Deus tem pressa. Quando você sai da matrícula do deserto, você entra para o grande rio. O grande rio fala do tempo de conquista. O grande rio é quando você casa, quando você tem seu filho, é quando você abre a sua empresa, é quando você se forma, é quando você começa a trabalhar, passa num concurso. O grande rio fala de uma igreja que cresce, que conquista. O grande rio fala de um tempo de estabelecer estruturas. O deserto fala do tempo em que nós estávamos apenas fazendo desenho do que nós gostaríamos de conquistar, apenas fazendo projeto do que gostaria de fazer. Mas quando chega no grande rio, fala de pescas grandes, fala de grandes peixes. O grande rio fala de conquista, fala de montar a estrutura. A igreja no Brasil cresceu, a igreja no Brasil tem influência na economia, tem influência na política, tem influência nas artes, tem influência na música. A igreja cresceu. Deixa eu te dizer uma coisa: quando nós crescemos pelas conquistas do grande rio, há um risco absurdo de colocar a nossa segurança na estrutura que conquistamos. E deixa eu te dizer uma coisa: quem não avança do grande rio para o grande mar, corre o risco de perder o que conquistou no grande rio. Porque se você fica no grande rio, você estabelece sua segurança na empresa, no salário do concurso, no crescimento financeiro, na família, na estrutura, na igreja, na estrutura da igreja.
corre o risco de tirar os olhos da fonte e colocar os olhos na estrutura. É um risco absurdo. Confiar nas conquistas do grande rio. Isso é extremamente possível acontecer. Comprou a casa própria, acabou de pagar o financiamento da casa, comprou o carro zero, acabou de pagar o financiamento do carro, as coisas estão acontecendo, as conquistas estão crescendo, e aí nós temos o risco de acomodar e ficar seguro no conforto, na conquista do grande rio. Mas o caminho da maturidade espiritual fala que nós precisamos sair do grande rio e ir para águas profundas, e ir para o grande mar. Grande mar. Grande mar fala de tesouros escondidos. Grande mar fala de águas profundas. Grande mar fala de um lugar onde você não tem segurança em você mesmo. É totalmente dependente de Deus. O grande mar fala de um lugar onde você começa a depender de Deus em níveis absurdos. As conquistas espirituais que mantêm a estrutura em crescimento só para quem vai até o grande mar. Quem chega até o grande mar mantém as conquistas do grande rio. Quem não chega a ter experiências sobrenaturais com o Senhor, que só é possível no grande mar, quem não tem experiências transformadoras do grande mar, ele corre o risco de perder o que conquistou no grande rio. Queridos, nós estamos vivendo tempos diferentes uns dos outros. Alguns aqui estão vivendo o deserto. O deserto é o lugar onde nada você consegue que a terra produz. Você só recebe o que vem do céu. Ou vem do céu, ou você não tem. Deserto fala do tempo sobrenatural. Israel floresce no deserto para servir de testemunho para todas as nações, enquanto os desertos vizinhos não produzem. Quando você chega em Israel, lá tudo produz. Israel é uma potência mundial em muitas áreas. Por quê? Porque eles não esperam nada da terra. Eles dependem de tudo que vem de Deus. Amém. E deserto é isso. É você não ter segurança em você mesmo. É você não ter segurança em estrutura. Deserto é uma dependência total de Deus. Isso é o deserto. Ou vem de Deus, ou não vem de lugar nenhum. Porque no deserto a terra não produz. Alguns talvez estejam no deserto. Eu tenho uma boa notícia para você. O grande mar, o grande rio, vai chegar logo na sua vida. Aleluia! E você vai conquistar. E você vai florescer. E você vai crescer. O grande rio fala da célula que cresce e se multiplica. O grande rio fala da igreja que cresce e avança. O grande rio fala da família que conquista. O grande rio fala da família que está fazendo desafios, e está conquistando, e está crescendo. Mas cuidado, não coloque o teu coração nas conquistas. Não coloque o teu coração naquilo que você construiu, na estrutura que montou, porque há um risco absurdo de perder essa estrutura. E só não perde quem avança por grande mar. Tem experiências sobrenaturais com Deus. E isso é maravilhoso, Deus. É maravilhoso. Eu só me lanço no grande mar quando eu abro mão das estruturas. Quando eu entrego para o Senhor a estrutura, a segurança financeira, a segurança da estrutura da família. Quando a gente passa num bom concurso e tem um bom salário, corre o risco de ficar no grande rio. Eu tinha desafios para sair do banco, estágio de tempo integral no ministério, mas aí vem, a igreja não paga plano de salário. E o plano de salário do banco era o melhor do Brasil. Nunca existiu nada nem próximo do que era o plano. Para você ter uma ideia, até medicação que você compra no dia a dia na farmácia, se for com receita, o
plano que sacia. Um plano perfeito. Abrir mão de um plano de aposentadoria, que também cobria 100% do seu salário. Mas, quem quer conhecer o grande mar, precisa abrir mão das estruturas, para viver experiências, para conhecer os tesouros do grande mar. Há muitas riquezas no grande rio, mas há tesouros escondidos no grande mar, especialmente espiritualmente falando. Experiências sobrenaturais com Deus estão reservados para os que querem águas profundas. Quem foi no Águas Profundas? A geração santa. 9 que estão aqui. De novo, quero ver quantos foram. Não, 17. Deixa eu falar uma coisa. Deus tem águas profundas para todos nós. Se você está matriculado na escola do relacionamento com Deus, não se permita ficar no grande rio. Deseja conhecer as águas profundas. Deseja as experiências das águas profundas. Deseja as experiências e os tesouros escondidos no grande mar. Porque é isso que fala essas conquistas que Deus coloca para Josué. Qual foi a última vez que você mergulhou em águas profundas em Deus? Qual foi a sua última experiência de receber uma visitação tão sobrenatural que você perdeu as estruturas, que você perdeu a noção do tempo, que você perdeu a noção de espaço, que você perdeu a vergonha e pulou e rolou e gritou, e alguém chega e fala: menos, você está me deixando, você me escuta, você está solto em Deus, não interessa o que estão pensando de mim. Porque, queridos, experiências de águas profundas fala de você perder a vergonha. Você já viu alguém bêbado? Já viu? Já conversou com alguém bêbado? E ele faz tanta atrapalhada, ele fala um monte de coisa, ele se expõe, ele esquece. O que aconteceu com os discípulos quando foram cheios do Espírito Santo? Esqueceram de tudo e de todos, e pareciam embriagados, diz a Bíblia. Eles estavam tão cheios, tão tomados pela presença do Senhor, que pareciam como que embriagados, porque eles não estavam preocupados com o que vão falar de mim. Eu quero mais de Deus. Águas profundas fala de você viver isso, se jogar em Deus e soluçar e chorar. E o ranho está caindo e você não está nem aí com quem está te olhando. Não, eu já vi situações assim que eu falo: Jesus, alguém acorde esse ser. Mas águas profundas fala de você se soltar, sem nenhuma segurança e sem preocupação com ninguém, porque Deus está no controle. Águas profundas fala de você não soltar a mão de Deus por nada, porque Ele é a tua única segurança. Amém. Esses dias eu vi um devocional do pastor Cezinha, e ele estava falando de uma experiência que ele teve na praia. Ele tem 2 filhos, na faixa de 10, 8, 9 anos por aí. 8, 10, 9, 7 por aí. 9, 7. E quando ele estava nas águas rasas, né? Os meninos brincando, eles quando olhavam onde estava o pai, continuava brincando nas águas rasas, e ele indo para águas mais fundas, e aí os meninos já esticam a mão, querendo a mão do pai, para também ir para a água um pouquinho mais profunda, e o Senhor começou a ministrar o coração dele, que nós somos assim. Às vezes é tão gostoso brincar no raso, que eu não preciso de ver Deus por perto. Ele pode ficar longe de mim, eu estou seguro. Aqui, se eu cair, eu consigo levantar.
e eu passo a depender da minha segurança. Eu não preciso de Deus tão perto. Eu consigo levantar, eu consigo andar sozinho, eu consigo ficar a onda abaixo das minhas pernas e não quer dizer nada. E aí ele voltou, o Senhor ministrou ele, voltou e começou a pegar o menino um por um, levar um pouco em águas mais fundas. E ele segurou na mão, ele queria soltar a mão, não, pai, não solta. E à medida que ele ia para águas mais profundas, o menino segurava mais forte na mão. E chegou um momento, pai, quero colo. Nas águas profundas, você busca o colo de Deus. Nas águas profundas, você conhece a segurança perfeita de Deus. Porque nada mais é segurança para você, a não ser o colo de Deus. E são essas experiências que mantêm as conquistas do grande mar. A estrutura do grande mar são as águas profundas. A igreja brasileira, ela começou a ter segurança nas conquistas do grande rio. E por isso talvez Deus permitiu os últimos desfechos que nós tivemos. Porque nós temos que voltar a buscar o colo do Pai. Nossa segurança não pode estar no presidente, na economia, na política, na estrutura. A nossa segurança precisa estar no colo do Pai. Mas é tão interessante, queridos, que enquanto o grande mar fala de mergulhos, o grande mar fala de você conhecer águas profundas, o texto diz até onde o sol se põe. Queridos, aonde o sol se põe? Não tem limite para nós aonde o sol se põe. E o texto fala até o grande mar aonde o sol se põe. E se você pegar um navio e andar pelo mar, você vai descobrir que ele não se põe no mar. Você vai chegar num outro território. E aí ele se põe lá do outro lado. E se você continuar, queridos, isso fala de que eu e você, se estamos matriculados na escola do relacionamento com Deus, nós precisamos crescer em Deus até entender que para o teu Deus não há limites. Amém. Para o teu Deus não há impossível. Amém. Para o teu Deus tudo é possível. Porque de norte a sul, de leste a oeste, o sol se põe. Se você for na Groenlândia, lá o sol se põe. Se você for na Antártica, lá o sol se põe. Se você for no extremo da América do Sul, aqui lá no Peru, provavelmente, lá o sol se põe. Se você for na Oceania, nas Novas Hébridas, as ilhas lá no final, no norte da Oceania, é lá que o sol se põe. Então, quando ele recebe essa palavra, Josué, é até no grande mar, onde o sol se põe, ele está dizendo, não há limite para as tuas conquistas. Dependa de Deus e deixa Ele estabelecer até onde Ele quer te levar. Pare de confiar na estrutura. Pare de depender da estrutura. Se prepare o teu coração para conhecer tudo que Deus tem planejado para você. Fique em pé. Bendito é o nome do Senhor. Aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu, aquilo que ainda não chegou ao teu coração, Deus tem preparado para você quando você chegar no grande mar. Quando você decidir experimentar águas profundas em Deus. Quando você se colocar disponível para experiências sobrenaturais com Deus. Esses dias na macrocélula, o Zaqueu deu um testemunho de uma experiência que ele teve com Deus. Isso é experiência de águas profundas. Uma experiência que você perde o controle, perde a noção, e o Espírito faz o controle totalmente. Um jovem, apenas 20 anos, teve uma experiência de águas profundas. O que isso fala, queridos? Que Deus não olha para a tua idade, Deus não olha para a tua capacidade, Deus não olha para a tua formação, Deus não olha para as tuas experiências. Se você
se permitir matricular na terceira fase, que é as experiências do grande mar, você vai ter experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. Porque o que Deus tem para mim e para você são coisas sobrenaturais. Deus está nos chamando para conhecer os seus ilimitados poderes, os seus ilimitados recursos. Os teus recursos são limitados, os meus recursos são limitados. Somos limitados no recurso financeiro, no recurso estrutural, no recurso intelectual, no recurso físico. Nós somos limitados. Mas o teu Deus é ilimitado. Ilimitado em absolutamente tudo. Hoje eu estava ouvindo o testemunho do Rafael. Rafael é um jovem já de seus 40 anos, que tem um canal onde ele fala muito sobre o fim dos tempos. Fala sobre Israel, sobre a igreja, sobre o fim dos tempos. Esse camarada teve uma experiência quando tinha 16 anos, acabado de ser aprovado para jogar no Fluminense, com 16 anos. Começando os treinos, de repente, vindo de um treino, ele começou a ter algumas dores, e de repente uma febre absurda, e de repente esse quadro piorou, vômito, foi para o médico, diagnosticaram com dengue hemorrágico. Trataram dele, deram soro, deram não sei o que, aparentemente melhorou, mandou para casa. Quando chegou em casa, o quadro dele se agravou. Ele só lembra disso, o restante que ele sabe é porque os pais que contaram. De repente o pai chega no quarto, ele está assim, todo vomitado, com o olho estatalado, sem voz, sem fala. Correram com ele para o hospital de novo, e ele estava com meningite bacteriana. E nesse hospital, depois de tentar os primeiros recursos, eles disseram: ele precisa ir para um hospital de grande porte, de alta complexidade, nós não temos aqui recursos para cuidar dele. E ele foi desenganado para um outro hospital. E lá nesse hospital, devido às febres muito altas, já tinha arrebentado bolhas de sangue nas mãos, nos pés, já estava começando a necrosar. O médico falou para os pais: nós vamos ter que, de repente, amputar as mãos e os pés se não tiver reação. E ele já estava sem vida na UTI, mas ainda a mente funcionava. E ele lembrou que ele tinha ido num culto de crente, aonde eles dizem que quem não aceita Jesus vai para o inferno. E ele falou: meu Deus, eu vou morrer, e eu não aceitei Jesus, e eu não quero ir para o inferno. E ele falou na mente: Jesus, eu estou te recebendo agora como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu não quero ir para o inferno. E de repente ele sentiu uma reação bombástica no corpo dele, vida voltando para o corpo, vida tomando o corpo dele, e de repente ele sentou na cama e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os médicos chegaram e queria parar, ele não parava de gritar: só o Senhor é Deus. Ele mesmo arrancou todos os fios que estavam nele, tirou todos os fios, sentou na cama, cheio de vida, cheio de voz, e gritando: só o Senhor é Deus. Mandaram chamar os pais chegaram lá, e quando ele contou para os pais, ele falou: Jesus esteve aqui, me deu vida e me deu saúde, e eu quero viver a minha vida para conhecer esse Jesus. O pai dobrou o joelho do lado da cama ali mesmo e falou: eu também estou entregando minha vida para Jesus. A mãe foi do outro lado da cama, dobrou o joelho e falou: filho, se você entregou, eu vou me entregar, e nós vamos batizar no mesmo dia, porque eu quero esse Jesus que te deu vida. É desse Jesus que nós estamos falando. Ele não tem limite, ele não tem problema com recursos, ele pode todas as coisas. Você precisa crer nisso. O teu Jesus pode todas as coisas. Sabe o que nos limita as nossas conquistas? Nossa incredulidade, nossa murmuração, nossa reclamação. Deus não fez hoje e fala: mas eu estou pedindo desde ontem. Até hoje Deus não fez. 2 dias pedindo. Fala para a pessoa do teu lado: toma vergonha. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o teu Deus
não tem limites. Não tem limites. O Covid mexeu com a estrutura de muitas famílias. Muitas famílias. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que ela perdeu o pai, na semana seguinte perdeu a irmã, e ela estava cuidando dos filhos da irmã e desesperada sem saber o que fazer, porque o Covid ainda estava pegando muita gente. Queridos, eu e você só temos uma saída, que é uma segurança perfeita, é mergulhar no grande mar, mergulhar em Deus. Eu quero orar por você. O Covid nós fomos chamados a parar. Fique em casa, lembra? Fique em casa. Botaram até polícia na rua, para se pegasse alguém na rua. Olha que situação. Reunimos alguns líderes, fomos falar com o prefeito, ele liberou e falou: não, já falei com a polícia, falamos com o pessoal da vigilância, a igreja está liberada. Então, tinha umas 9 e pouco, está liberado. Sabe, queridos, Deus quer usar a tua vida. Amém. É você mesmo. Deus quer usar a sua vida. Tem pessoas que não conhecem Jesus, e é você que Deus vai usar. Amém. Eu queria chamar aqui pessoas com problemas difíceis, problemas que já se arrastam há anos, meses, de depressão, doenças sem cura, problemas graves. Eu queria que você viesse no altar do Senhor, não esperando em mim, em nenhum homem, mas crendo que o teu Deus é poderoso para fazer o milagre que você precisa. Temos alguém que quer? Venha para o altar do Senhor. Hoje é uma noite de cura, é uma noite de milagres. Aleluia! O Senhor quer renovar a tua vida. Pessoas com desânimo, com tristeza, uma tristeza que tomou conta e você não consegue sair dessa situação. Você puxou no freio, parou geral. Talvez seja tempo de se jogar em Deus, mandar o medo embora. É hora de você sair da tenda. Deus está te chamando para correr, para voar, para conquistar, para avançar. É tempo de você receber cura. É tempo de você receber um milagre. É tempo de você mandar embora a tristeza, a angústia, a dor, a falta de perdão, o ódio. É tempo de você mandar embora a incredulidade, o medo, a mentira. É tempo de se jogar em Deus e experimentar o que Ele tem para você. Eu quero chamar também, meu irmão, eu queria chamar do lado de cá as pessoas que querem um renovo espiritual, que querem ter experiências de mergulhar no grande mar, que querem experiências sobrenaturais com Deus. Talvez você não possa contar uma única experiência sobrenatural com Deus, mas se você se jogar em Deus hoje, eu creio que você vai poder receber um renovo e começar a se jogar em Deus, ver o teu ministério renovado, ver o teu ministério experimentando coisas novas de Deus. Temos alguém? Vem aqui. Queremos orar por você. Deus está nos chamando para conhecer seus ilimitados poderes, seus ilimitados recursos, seus ilimitados talentos e possibilidades. Deus está nos chamando para nunca mais ser os mesmos. Aleluia! É tempo de mergulhar. É tempo de conhecer as profundezas de Deus. Aleluia! Comece a falar com o Senhor. Comece a colocar para o Senhor o que você precisa. Comece a confessar para o Senhor qual é a sua necessidade. Comece a colocar isso para o Senhor agora. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E nesse momento de adoração, o Espírito Santo vai começar a te visitar. Nesse tempo de adoração, o Espírito Santo vai começar a tocar em você. Quantos milagres e quantas curas aconteceram em tempo de adoração. Adore. Adore.
Receba. Receba uma visitação. Receba poder, unção, graça. Oh, derrama, Senhor. Derrama cura agora, Pai. Derrama cura agora, Senhor. Oh, tu és o Deus que não tem limites. Arranque o mal pela raiz agora. Agora, Senhor. Agora. Oh, receba cura agora. Agora. Que a tua segurança seja depositada no Senhor agora. Vamos adorar o Senhor. Igreja, adore o Senhor.
foram abortados. E por causa disso, se colocou dentro da tenda e não sai. Não se abre para o sobrenatural de Deus. Não se abre para o novo de Deus. Se essa palavra para você vem aqui à frente. Hoje, o Senhor te chama para sair da tenda, porque há conquista para serem feitas. Há um caminhar em conquista que Deus tem para fazer. Sai de dentro da tenda e venha. Se você continua dentro da tenda, o Espírito Santo falou com você. Você tem desejo de sair de dentro da tenda. Saia e venha.
primeiro presente que ele ganhou na vida dele foi um cartão de dízimo. Ele tinha algumas semanas quando ele ganhou esse cartão. E de lá para cá, há 19 anos, ele sempre tem dizimado. No começo nós ensinamos. Chegou um ponto onde ele começou a fazer sozinho, sem nós precisarmos cobrar ou lembrar ou falar alguma coisa. Por quê? Porque ele aprendeu o caminho correto. Nesse momento, eu quero orar com você. Curva a sua cabeça, pegue o seu cartão. Se você não está com ele, se você não veio preparado para dizimar, não importa, volte o seu coração para o Senhor. Queridos, a palavra diz em Malaquias, eu sempre friso isso, trazendo dízimos da casa do Senhor, para que nela haja mantimento, e provai-me nisso. É o único versículo bíblico onde o Senhor nos autoriza a prová-lo em qualquer situação. Prove, experimente, ouça, seja ousado. Não se preocupe. Nós precisamos nos preocupar sim com as nossas contas, mas primeiro do Senhor, porque Ele nos honra naquilo que nós somos fiéis a Ele. Amém? Curva a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer pelo trabalho de cada um aqui. Obrigado, Pai, pela família. Obrigado pelo sustento. Obrigado pelas costas que cada um dos meus irmãos aqui tem. Obrigado, papai, porque tu és o Deus protetor da vida deles. E nada lhes tem faltado. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado, papai, pelo trabalho. Pai querido, eu quero abençoá-los, Senhor. Eu quero abençoá-los. Que o Senhor possa multiplicar sobremaneira o dízimo e as ofertas que eles trazerem hoje. Que seja para a tua honra e glória. Que seja, Senhor, como uma oferta agradável. Muito obrigado, papai. Multiplica, abençoa, porque a tua palavra diz: uma medida transbordante, sacudida, recalcada, generosa será dada. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Podem trazer.